Olá, professores, professoras, comunidade escolar. Estamos juntos mais uma vez. É reta final, Saeb. Momento muito esperado por todos nós. Pensar em estratégias para continuar avançando, rever, retomar, recomeçar e acreditar, porque estamos no caminho certo. Momento motivacional, momento que também estamos cansados. A euforia, a ansiedade, a expectativa, uma junção de sentimentos. Para nós, é de extrema importância estarmos juntos mais uma vez. Eu, autora dos materiais elaborados para o Grupo 2, Língua Portuguesa, mais uma vez apareço aqui. Compartilhamos desse momento formativo, de um momento de extrema importância, falando de um tema que, com certeza, faz parte do nosso contexto. Então, retomar para avançar. Como transformar em potência na reta final do Saeb a retomada? Então, como transformar essas dificuldades agora? Como rever e achar, encontrar estratégias para continuarmos avançando? Uma boa noite para vocês que acompanham agora a live, vocês que verão posteriormente a live gravada, mas é momento de convidar a escola. Se você ainda não convidou, mande lá no grupo da escola, mande o link para que venha participar desse instante tão importante, desse tema tão necessário. Então, nós vamos iniciar e antes eu quero que você vá lá. Convide a comunidade, convide os pais, os alunos, professores. Vamos fazer desse instante um momento de troca, um momento de compartilhar das mesmas dificuldades, de rever o que ainda precisa de ser revisto, precisa de estratégias pedagógicas. Vamos compartilhar experiências, vamos interagir. Vamos fazer dessa live uma verdadeira formação que é referente a essa reta final que tanto esperamos. Um momento planejado, estruturado, com foco, com meta, com disciplina. Então, quais de nós têm dificuldade de trabalhar as habilidades deficitárias? Como retomá-las sem deixar de avançar as habilidades que precisam ser trabalhadas? Dificuldades que encontramos no contexto da sala de aula, no planejamento pedagógico do pedagogo, a gestão pedagógica que nesse momento está revendo estratégias. Então é um tema de extrema importância. Convide toda a comunidade escolar para interagir. Vai lá, ainda dá tempo. Mande o link, convide. Estamos ao vivo para você que nos acompanha neste momento. Quero mandar um abraço sincero para todas as regiões desse Brasil lindo, de onde quer que você esteja. Receba o nosso sincero abraço. Gratidão por partilhar experiências mais uma vez. Muito obrigada pelo carinho de sempre, as mensagens que recebemos, a participação efetiva de vocês. Mas não deixe de compartilhar. Vamos interagir, vamos convidar outras pessoas para participar desse momento tão importante, tão necessário nessa reta final. Então, enquanto nós iniciamos, ainda dá tempo. Você que está entrando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um grande abraço a todos vocês. Receba o nosso carinho sincero de onde quer que você esteja, nesse Brasil carregado de identidade forte, de professores capacitados, de uma gestão pedagógica, administrativa, de um corpo educacional preparado, centrado. Nós estamos todos falando num só propósito. É ano de sucesso, Saeb. Então,
nós unimos forças até aqui e estamos de mãos dadas, porque nosso objetivo é claro, nós queremos crescer, queremos resultado e temos certeza que vamos alcançar. Por isso pensamos nesse tema. Para aqueles que nos veem no primeiro momento, professora Alcenira Nogueira, professora do grupo 2, autora dos materiais de língua portuguesa do quinto ano. Então, recebendo, eu reforço o que já disse no início. Retomar é recomeçar. Avançar é acreditar que é possível. Vamos pensar juntos quais estratégias podemos utilizar para não deixar de retomar as habilidades deficitárias. Como continuar avançando? Como trabalhar isso estrategicamente na sala de aula, pensando no seu sucesso, professor, pensando num todo, pensando no coletivo. Por isso que esse instante, essa discussão é necessária. Mande suas dúvidas, mande suas sugestões, receba o nosso carinho, sejam todos bem-vindos. Professora Alcenira Nogueira, essa que muitos já conhecem, eu tenho uma relação de um bom tempo, essa que vos fala mais uma vez. E com muito carinho, buscamos o que há de melhor, repensamos, testamos, como eu sempre digo, para que tenhamos as estratégias corretas no nosso foco em sala de aula, na atuação docente. Alcenira Nogueira, nossos principais canais, principais redes sociais, como sempre falo, estreitamos nossos vínculos para que as nossas práticas sejam cada vez mais direcionadas, porque unindo forças, somos cada vez mais potentes, e essa é a nossa crença. Pois bem, pensando assim, mais uma vez, vamos? Convide, 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 vai lá, manda o convite. Vamos participar, vamos fazer desse instante uma verdadeira formação, porque eu sei que é a dificuldade que muitos de nós encontramos ao avançar, ao trabalhar as habilidades, todas elas que precisam ser trabalhadas, avançando nas habilidades, retomando as deficitárias, para que de forma nivelar os nossos alunos avancem. Pois bem, e não há avanço sem retomada. Cada habilidade revisada é um degrau. É um degrau que subimos para transformar dificuldade em potência. Comente, o que você acha disso? Vocês encontram dificuldade quando precisam, quando constatam que a habilidade foi trabalhada, mas muitos dos alunos ainda denotam dificuldades? Você aplicou o simulado, preparou o encaminhamento e percebe que os alunos estão com dificuldade, a habilidade ainda não foi desenvolvida na íntegra por parte dos nossos alunos. Como avançar? Como eu disse, é importante que nós tenhamos agora um só foco, uma só estratégia. Muitos alunos chegam à reta final com habilidades ainda deficitárias. Como avançar? Quais estratégias utilizar? Porque precisamos continuar trabalhando as habilidades ainda não desenvolvidas, não recebidas e desenvolvidas por nossos alunos de maneira satisfatória. Como dar sequência às habilidades ainda não trabalhadas? E, na verdade, muitos mostram essa dificuldade em retomar e avançar, em recapitular, revisar e continuar avançando. Então, o desafio está em quê? De que maneira podemos encontrar estratégias para avançar? Vamos compartilhar. Você encontra essa dificuldade na retomada? Ou você não encontra nenhuma dificuldade? Qual estratégia, quem sabe, você utiliza para continuar avançando e não deixando de trabalhar a habilidade que o aluno ainda tem dificuldade, que você constatou que ainda é deficitário? Então, é importante equilibrar, porque a falta de consolidar com o que eu preciso trabalhar, com o que eu preciso aprofundar, ela precisa estar em equilíbrio. É nesse momento que estamos em constante movimento e agora no momento de avaliação, é um movimento que nós pensamos, um movimento de retomada e avanço ao mesmo tempo. E é assim que nós transformamos, como o próprio tema foi pensado, as dificuldades encontradas pelo docente, pelo professor, em potência, para preparar os nossos alunos, o seu aluno, professor, para avançar mais e mais, para alcançar êxito em todas as habilidades. E pensando em todos eles,
É justamente isso que analisamos para esse encontro. Esse é o nosso objetivo hoje. O nosso encontro é com essa estratégia para fortalecer nossas ações, fortalecer, direcionar nossos caminhos, renovar a confiança e reafirmar todas as habilidades como um degrau que está cada dia mais em ascensão, cada dia mais em movimento de ascensão, para que nós tenhamos melhores resultados. E ainda dá tempo. Vai lá, convide, convide, convide. Vamos envolver os pais, os alunos. Vamos envolver, quem sabe, um professor que comenta com você lá na sala dos professores que tem essa dificuldade. Quem sabe você percebe a angústia de um colega de trabalho. Quem sabe aí no grupo de formação vocês têm essa dificuldade. Vamos convidar os professores para que tenhamos uma troca de experiência nesse encontro e façamos desse instante um momento de recuperar forças, reafirmar nossas estratégias, melhorar nossa confiança em nossa prática e continuar crescendo, continuar desenvolvendo as habilidades necessárias e transformando dificuldade em potência, porque essa é a nossa estratégia. E pensando assim, depois que recebemos mais uma vez o nosso boa noite, sejam todos bem-vindos. Um olá para todos vocês que nos veem nesse instante, que verão depois a live que ficará gravada, que pode inclusive ser usada numa troca, numa formação na escola, na secretaria. Vocês podem juntar todos os professores e fazer desse instante um momento de formação. E pensando assim, agindo dessa forma, o que que pensamos? Os dois verbos, né? Retomar, avançar. Então, na reta final, cada habilidade retomada, ela fortalece o nosso caminho. Como antecipamos, como acolhemos, como pensamos e recebemos a cada um de vocês nesse momento, traçando estratégias, dialogando sobre uma dificuldade que é encontrada, que é então predominante em muitas das escolas. É o instante que nós pensamos justamente em fortalecer o caminho de que forma? Transformando dificuldades em potência e garantindo o quê? Que o avanço seja seguro de maneira igualitária para os nossos alunos, para o seu aluno, que nesse instante também está no instante de ansiedade. Também está no momento que precisam de ações socioemocionais para equilibrar a emoção, equilibrar a aquisição, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento sociocognitivo, nesse instante em que ele precisa de encontrar forças para confiar em seu potencial. Então, nós, enquanto professores, somos essenciais nessa reta final, para que ele continue protagonista, para que ele continue confiante, para que ele tenha equilíbrio emocional e tenha sucesso quando vai resgatar as habilidades que já foram consolidadas e aquelas que não foram. Quais metodologias encontrar para que essas habilidades deficitárias sejam trabalhadas de maneira satisfatória? Como pensar, então? Por isso a importância da retomada, porque é com a retomada que nós garantimos o avanço. Nenhuma habilidade pode ficar sem a devida consolidação. E é nessa estratégia que nós buscamos, então, compartilhar com vocês hoje ações, métodos, estratégias para que o nosso trabalho seja satisfatório. Então, exemplos de sala de aula, exemplos testados, estratégias metodológicas testadas e que deram certo para que você consolide as habilidades deficitárias. O que é possível fazer? Vamos pensar em alguns exemplos, professor, professora, você que está deixando aqui várias sugestões, você que também deixa sua angústia. A você que acaba de entrar, sejam bem-vindos, bem-vindas nesse instante formativo, nesse instante de troca, nesse instante que é tão importante para as nossas ações, pensando agora nesta reta final. Nós já estamos, como eu disse no início, estamos cansados, estamos eufóricos, né? Estamos misturando sentimentos e emoções, estamos preparados e é importante estar confiante. Então, nossas angústias também precisam ser compartilhadas. E essa
é uma das angústias que nós percebemos. Dar sequência, voltar às habilidades que precisam ser desenvolvidas. E nessa ação, vamos pensar em algumas habilidades de acordo com a nossa tabela de habilidades, a habilidade BNCC dialogando com a matriz SAEB, pensando no aluno que nesse momento precisa avançar, mas não posso deixar de retomar as habilidades que foram então constatadas com déficit ainda. Vamos analisar alguns exemplos. Se a habilidade é localizar a informação explícita, o aluno precisa localizar, ou seja, identificar em textos curtos, em textos mais amplos, e eu percebo que ele ainda tem dificuldade. Ele ainda encontra dificuldade para que ele tenha domínio dessa habilidade. E aí, como é que eu posso retomar? Pensando no verbo, como é que eu posso retomar? Trabalhar com textos curtos. Isso. Trabalhar com textos curtos e perguntas diretas que eu possa, inclusive, usar na louça. Trabalhar com textos de fácil compreensão. Eu posso, inclusive, voltar trabalhando com esses textos mais simples, esses textos mais, encantadores, esses textos que os alunos já mostram domínio e trabalhar aí com as perguntas diretas. E de que forma eu posso, então, avançar? Propor que esses alunos, por exemplo, comparem as informações que encontram em dois textos. Nós chamamos isso um processo de intertextualidade. Você pode comparar dois textos e propor que eles, inclusive, encontrem informações em ambos os textos. Isso é uma maneira de voltar com as perguntas diretas das informações que estão explícitas e continuar trabalhando essa mesma habilidade para que ele possa avançar. Está explícito, está na superfície do texto deixado então pelo próprio autor. E aí, eu posso inclusive já trabalhar outra habilidade dialogando. Eu trabalhei primeiro a habilidade em que a informação está clara, está evidente, está explícita no texto. E se eu avanço na informação implícita, de que forma eu posso retomar se o aluno, nesse momento, mostra, então, que ainda não tem domínio de inferir, de deduzir aquilo que não está claro, aquilo que não está explícito no texto? É o momento que trabalhamos com frases. Aqui, nesse momento, a retomada é usar frases simples, para que o aluno complete o sentido no próprio texto, no próprio quadro, na própria louça. Eu já posso trabalhar usando frases em que o aluno vai completar o sentido de acordo com o texto, de acordo com o seu conhecimento de mundo, o contexto em que esse texto é inserido, as frases simples, para que a partir daí eu consiga avançar com esse mesmo aluno num texto maior, pedindo inclusive que ele consiga justificar com evidência no próprio texto o que ele consegue constatar, o que é impossível inferir com base no texto, no contexto, no conhecimento subentendido por parte do aluno. Então, nós estamos trabalhando a retomada e avançando para que ele continue no processo de consolidação da habilidade. Um outro exemplo, se nós aqui trabalhamos, por exemplo, reconhecer a função dos sinais de pontuação. Para que serve o sinal de interrogação? Quantos planos de aula trabalhados durante este período? Quantas das vezes retomamos, inclusive dividimos os sinais de pontuação? Então, eu trabalho na sala de aula e percebo que ele ainda tem dificuldade em reconhecer, por exemplo, qual é a função do ponto final quando encerra uma frase declarativa. Qual a função do sinal de exclamação e suas diferentes entonações no texto? Qual a função do sinal de interrogação? De que forma eu posso retomar? Olha, nós temos aplicado muito das experiências que estamos compartilhando com vocês, porque são experiências em que, nas oficinas com quintos anos, nós percebemos que eles conseguem consolidar essa habilidade, por exemplo, através da entonação de voz adequada, numa leitura dramatizada de diálogos, respeitando a vírgula, respeitando o ponto,
respeitando o sinal de interrogação. A leitura dramatizada, acompanhada por parte dos alunos, ela auxilia o aluno na compreensão. E quando eu percebo que eles estão dominando e acompanhando o nosso raciocínio, nós vamos avançar, nós vamos pedir que eles reescrevam o mesmo trecho, e aí mudamos o sinal de pontuação, tiramos o ponto e colocamos interrogação. Ele chegou. E eu mudo, ele chegou? Ela está apta para a prova. Ela está apta para a prova? Faça a mudança, troque o sinal de pontuação, faça a leitura com entonação devida. Isso é fundamental para a compreensão, para que ele domine a habilidade de entender, de reconhecer a função desse sinal de pontuação. É de extrema importância. Se eu deixo uma mera leitura individual, se eu não faço a devida intervenção, com a leitura dramatizada, a leitura com entonação, o nosso aluno vai ter dificuldade, sim. Então é importante usar de estratégias de leituras, e aqui eu trouxe uma que é tão usual e tão satisfatória na aquisição, na retomada da habilidade, para que os alunos consigam dominar e reconhecer a função do sinal de pontuação no texto. Outra habilidade, por exemplo, reconhecer a função dos pronomes numa progressão textual para que o aluno então entenda que eu devo evitar repetição de palavras e garanta a continuidade do texto. Primeiro, eu tenho que entender e retomar com o aluno o que é o pronome. E são exemplos simples, exemplos do cotidiano, exemplos usuais. Não dá tempo, talvez, professora, não dá para aplicar tantas estratégias, não dá mais tempo, gente. É uma aula que você iniciou, acolheu os alunos e trabalha ali, usando o próprio quadro, a própria lousa. Atividade de substituição, por exemplo, Maria foi à escola. Maria estudou bastante. Qual termo, qual palavra eu posso utilizar para substituir a palavra Maria? Então, eu posso voltar com ele os principais pronomes demonstrativos, pessoais, ela, ele, eles, nós, justamente para que eles comecem a entender que esse pronome garante a sequência textual, esse pronome garante que eu dê continuidade sem a repetição. Ele garante o que a habilidade quer que o aluno tenha discernimento, que é justamente reconhecer que esse pronome no texto fora utilizado para a progressão textual. Num outro momento, quando trabalho com palavras que têm o mesmo significado, palavras diferentes, de significados parecidos, semelhantes, que também garantem a progressão textual, dialogando a habilidade BNCC, dialogando a habilidade SAEB, para que eu consiga, no avanço, trabalhar com um texto mais complexo, pedindo que, inclusive, eles identifiquem a quem os pronomes se referem. Então, é quando eu retomo, quando eu trabalho exemplos simples, que eu consigo avançar com os textos mais amplos, mais complexos e garantir que o nosso aluno, que ainda não dominou a habilidade, tenha avanço, consiga trabalhar, consiga reconhecer no próprio texto, mesmo que um pouco mais complexo. Antes ele identificava no contexto de uma frase, agora ele consegue identificar no contexto de um fragmento. Então, é justamente com essa retomada, com esse avanço, é tirando aquele momento na sua rotina semanal para trabalhar a habilidade novamente, para retomar a habilidade novamente, para usar o exemplo. Enquanto você trabalha o gênero textual, de ir lá no pronome e voltar num diálogo em sala de aula, fazer referência a quem esse pronome for utilizado. Ele está, então, aqui fazendo referência a qual substantivo, por exemplo. São nessas retomadas e na garantia do avanço que nós vamos permitir que o aluno tenha domínio e que nenhum deles fique sem o devido avanço. E nessas estratégias, nós pensamos nos desafios. Desafios que os professores encontram nas retomadas de habilidades. Nós, enquanto docentes, temos
a retomada como desafio, porque realmente é desafiador. Mas ensinar sem retomar, sem revisar, sem retomada do conteúdo, nós trabalhamos um conteúdo na aula de hoje, e quando eu dou sequência para um novo conteúdo na próxima aula, eu preciso retomar o que trabalhei. Eu preciso revisar e entender que houve domínio da habilidade. Mas se no momento em que eu apresento a nova habilidade, eu percebo que ele tem dificuldade, eu preciso fazer a revisão. Ensinar sem retomar é como construir casa sem alicerce, porque é essencial fortalecer as bases para garantir o avanço dos alunos. É crucial fortalecer a base para garantir o avanço dos alunos. Faz sentido isso para você, professor? Para você, professora? Para você, técnica pedagógica? Para você, diretora? Faz sentido que estamos dialogando? Qual é a sua dificuldade? Talvez qual é a sua colocação nesse momento? E olha que dá tempo ainda de convidar outras pessoas. A vocês que entraram depois, o nosso abraço, de onde quer que você esteja, de, de qual cidade você fala, de qual estado, de qual região, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Nós da comunidade Saeb, professora Alcenira Nogueira, para você que talvez tenha um primeiro contato comigo, amante da língua portuguesa, especialista em língua portuguesa, que dedico meus dias à leitura. Ah, como é prazeroso ler! E como é tão prazeroso compartilhar tudo isso que aprendemos diariamente. Nós, enquanto educadores, eu sei que vocês têm a mesma paixão. Nós, enquanto educadores, falamos num todo, no avanço do nosso aluno, do seu aluno, do meu aluno. Quando pensamos no nosso aluno segundo, quinto, nono, até no terceiro ano do ensino médio, pensar nos alunos que farão neste ano a avaliação SAEB mais uma vez. Entender que os alunos precisam estar preparados, e como eu sempre digo, é uma junção e mistura de emoções. É uma ansiedade, é uma expectativa, é positividade, é confiança que precisa ser firmada. Mas o que que tudo isso tem a ver? Pensar na retomada é fortalecer nossa confiança. E quando estamos confiantes, nós compartilhamos essa confiança com os nossos alunos. Eles precisam notar que estamos prontíssimos. Assim, eles estarão prontos e protagonistas desse processo, em que toda a comunidade escolar, famílias, escola, todos estamos envolvidos. O município só fala em SAEB. Nós estamos todos envolvidos num só foco, num só objetivo. É ano de sucesso. Então, falar em retomar, como eu disse e reforço, é garantir que nosso alicerce tem a base, sim, para garantir o avanço de todos os alunos que precisam estar confiantes. E pensando nesse desafio, quais estratégias podemos utilizar? Vamos reforçar estratégias, citei exemplos de algumas habilidades. Vamos reforçar, então, estratégias que podem ser utilizadas para transformar dificuldades em potência. Como nós podemos então interagir? Como podemos juntar essas ações e usar das devidas estratégias? Mais algumas que eu ouvi de professores, que eu busquei com professores, que eu testei, sim, testei, eu faço questão de testar para compartilhar com vocês. Sala de aula invertida, gente. Enviar textos numa aula anterior, uma programação de acordo com o seu planejamento, para que haja uma leitura prévia, para que haja uma leitura compartilhada com a família, para que nós tenhamos na próxima aula as devidas ações numa sala de aula invertida. A gamificação não deixa de ganhar o seu espaço. É claro, quando nós criamos uma competição saudável com os alunos, nós conseguimos permitir que haja um avanço devido, que haja envolvimento de todos, trabalhando com grupos. Sim, bem, quando eu trago a bonificação para o grupo, não deixo de valorizar o seu conhecimento, não deixo de valorizar o envolvimento e acaba sendo bem dinâmico, além de didático, nessa reta final.
As rodas de leitura. Cada aluno lê um trecho. Olha aí, habilidade. E eu consigo, inclusive localizar a informação explícita. Ele lê e localiza a informação explícita. Lê e localiza a informação explícita. Percebe que a partir daí eu posso, inclusive, partir para localizar a informação implícita, quando eu tenho perfeito domínio da habilidade que desenvolve-se no que está explícito na superfície do texto. Dica prática, por exemplo. Retomem. E essa dica a gente, inclusive, a gente deixa sempre frisada em cada aula, em cada encaminhamento, inclusive, elaborado, a gente sempre deixa claro que é importante retomar 5 a 10 minutos de cada aula, a habilidade básica, para depois que eu tenha condição de avançar na habilidade mais complexa. Quando eu trabalho a habilidade básica, eu consigo, durante a semana, seguindo, para você que tem o material Saeb, você tem a tabela com as habilidades que estamos trabalhando, que precisamos trabalhar, todas elas que já foram trabalhadas, aquelas que ainda precisam ser trabalhadas ou revisadas. Então, quando eu retomo a habilidade, nos minutos iniciais de uma aula, a partir daí eu uso isso, inclusive, como despertar de conhecimento prévio para avançar com a próxima habilidade. É uma dica prática bem estratégia. Eu consigo usar de maneira estratégica e, ao mesmo tempo, na rotina da disciplina, no planejamento rotineiro semanal que precisa ser frisado, porque assim nós conseguimos organizar nossa aula, não deixar de trabalhar nenhuma habilidade e nós ganhamos tempo, porque é uma maneira de otimizar o tempo, de trabalhar a habilidade básica e de, ao mesmo tempo, já trabalhar com a habilidade que precisa ser desenvolvida na habilidade mais complexa. Assim, como eu disse, a dificuldade constatada, ela consegue ser trabalhada, se intervir estrategicamente, e a partir daí eu já tenho um gancho pedagógico para seguir com a habilidade que precisa avançar. Metodologias ativas, elas são cruciais nesse momento. E além disso, é, quais técnicas práticas são possíveis, né, de serem trabalhadas com as habilidades deficitárias? Que técnicas são sugestivas nesse momento? Pensando nisso, é, como eu disse, né, eu volto sempre no que acabei de dizer e eu percebo que temos ainda algumas pessoas que entraram posteriormente à live. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Como é riquíssima a oportunidade de interagir com cada um de vocês. Quando nós falamos em educação, seres que apaixonam-se a cada dia pelo ato de ensinar. Nós que temos uma missão tão crucial, uma missão divina de atuar na vida de tantos estudantes e que usamos nossas experiências, nossas práticas, usamos da inovação e usamos da experiência construída diariamente, do nosso currículo, da nossa experiência pedagógica, do chão da sala de aula, para trabalhar as habilidades, sim, para trabalhar o processo evolutivo cognitivo desse nosso aluno que precisa aprender, todos eles precisam avançar. E quando a gente constata a habilidade deficitária, quais técnicas são possíveis para que nenhuma habilidade deixe de ser consolidada? Você que entrou posteriormente, o tema da live foi pensado justamente nesse sentido. Inclusive, você tem condição de ver depois, usar desse material, os slides que ficam disponíveis para os professores assinantes. Então, você pode usar isso na escola e fazer uma formação, uma avaliação, né? É o momento de rever as devidas ações. Nessa reta final, quando nós juntamos nosso planejamento, consolidamos tudo que aprendemos, criamos estratégias para o dia da prova e, ao mesmo tempo, pensando nas últimas ações, pensamos nesse tema justamente nesse sentido, né? Como justamente usar das dificuldades para fortalecer,
para nos tornarmos potência nessa reta final. Então, o tema da live foi pensado assim: retomar para avançar. Como transformar dificuldades em potência na reta final, Saeb. Faça uma formação com esse material. Use do vídeo que você tem acesso posteriormente. E vamos tirar as devidas dúvidas e usar de dicas para que nós tenhamos, continuamos no mesmo foco. Então, essas ações coletivas, estratégicas, são essenciais. Então, mais uma vez, vamos de dicas? Utilize textos curtos na louça com destaques, com explicações claras, exemplificando cada habilidade. Então, se preciso for, vou ajustar no meu tempo aqui. Eu posso, inclusive, incorporar um jogo rápido que eu tenho ali. Talvez já trabalhei, um caça-palavras. Bingo com pronomes, né? Dedicar, por exemplo, 10 minutos diários para revisar a habilidade frágil, para que a partir daí eu consiga avançar os níveis. O nível do meu aluno que está identificando, reconhecendo, precisa compreender, né? Precisa analisar no nível proficiente, precisa, quem sabe, comparar. Eu vou comparar, eu vou julgar no nível avançado. Então, nós pensamos nas habilidades que eles ainda têm dificuldade, para que assim nós tenhamos condições de continuar avançando com as habilidades SAEB que precisam ser trabalhadas, que precisam ser desenvolvidas. Então, como eu digo, ter uma organização pedagógica e criteriosa é essencial. Dedicar 10 minutos, 5 minutos que seja da minha aula para a retomada é fundamental, porque é retomando que nós temos condições de adaptarmos e de adaptar o nosso aluno ao contexto para que ele avance nas habilidades que ainda precisam ser consolidadas. E nessa ação, vamos pensar em sugestões extras? Como engajar, como engajá-los nessa retomada? Aí ele já viu, quem sabe, como ele já viu e teve dificuldade, torna-se insatisfatório para ele. Mas como engajá-los para retomar as habilidades deficitárias? Compartilhe conosco. Quem sabe alguma experiência que você usou em sala que pode compartilhar conosco. E como eu disse, eu tenho dificuldade. Qual é a dificuldade que você tem? Pensando nessa estratégia, continuamos com dicas. E até frisando o que já falamos. Por exemplo, se eu trabalho aqui um fato, uma opinião, é uma das dicas que inclusive está em nosso material. Fichas de habilidade. Cada ficha traz uma pergunta alinhada à habilidade. Qual a ideia central do texto? De que fala o texto? Qual é o fato nesse texto? Qual é a opinião? Se eu tenho condição de encontrar, por exemplo, na sexta-feira, de fazer o trabalho numa roda de leitura, se tem na escola projeto de leitura, envolva todo mundo com Saeb, gente. Todo mundo tem que estar num só olhar, num só objetivo. Desde o porteiro da escola ao diretor, todos nós estamos agora com as nossas tias, que eu sou apaixonada, as tias que contribuem, as colaboradoras da merenda, a coordenadora pedagógica, a coordenadora disciplinar, o que complementa a segurança da escola, professor de educação física, porque está envolvido, professor de artes, todos nós temos que ter só um foco nesse instante. Então, todo mundo tem que falar Saeb e respirar Saeb. Na aula de leitura, peça à professora do projeto de leitura para usar de estratégias junto à aula de leitura, deixando-a prazerosa e trabalhando a habilidade. Faça um mapa mental coletivo na própria louça, ou quem sabe um mural. Após cada leitura, os alunos têm que preencher com informações sobre ideia central, sobre informação explícita, informação implícita, ou adjetivos, características, o que é fato, o que é opinião, o que é fato, o que é opinião. Para que serve a vírgula nessa frase? E esse sinal de interrogação, ele denota dúvida. É afirmação? Então, é justamente nesse envolvimento que nós temos condições de avançar. A produção criativa é outra estratégia, e essas são dicas extras. Na sexta-feira, na sua rotina, no momento de produção textual, depois que analisa um anúncio, uma propaganda, peça para que eles criem um slogan bem persuasivo, né? Para a escola, para a comunidade, inclusive convidando todo mundo para a avaliação SAEB.
não deixando ninguém faltar no dia da prova, né? Com as dúvidas nesse momento. O pai precisa saber o que é SAEB, o filho precisa entender a importância da avaliação. Então é importante criar nesse momento, quem sabe você pode criar aí um anúncio com os próprios alunos, com um slogan bem persuasivo, os recursos multimodais envolvendo todo mundo, inclusive num convite, num envolvimento, numa intimação para a participação produtiva na avaliação SAEB, no dia da prova. É o momento de trabalhar as habilidades, inclusive eu posso usar o próprio tema da nossa reta final, que é a avaliação SAEB. E nessa estratégia, nesse objetivo, nesse foco, eu quero compartilhar um pouco, para ver se dá tempo, um spoiler do nosso material, que é sugestivo com vocês, que é maneira, que é estratégia, que é busca, que é o conceituar da habilidade, que é justamente usar de estratégias fundamentais para esse instante final, para esse instante em que a reta final, como eu disse, nos põe cansados, nos põe motivados, nos põe nervosos, nos põe eufóricos, nos põe confiantes. Todo mundo respira Saeb. Isso é muito importante. Estamos todos num só objetivo, porque o nosso timaço está preparado para o dia da prova. Então, assim, pensando um pouco, vou até interromper um pouquinho do compartilhamento para compartilhar um pouquinho do nosso material preparado para vocês. Aí eu vou buscar, por exemplo, no mês de setembro, material pensado, no mês de outubro, um pouquinho do nosso material. Do material que preparamos, pensamos, usamos de estratégias, reajustamos. E é sempre importante pensar no sucesso na avaliação e no sucesso no desenvolvimento cognitivo de cada estudante. Todos precisam avançar, todos precisam estar alinhados no processo evolutivo. E pensando assim, de que maneira, de que forma nós temos condições de trabalhar? Vamos ver um pouquinho, eu interrompi o compartilhamento do nosso material para compartilhar um pouquinho do nosso spoiler, né? Um spoiler do material para que você tenha aí, ó, um start de como isso é importante quando você aplica o simulado, quando você trabalha com a rotina devida, quando você usa de devidas estratégias para o devido avanço nessa reta final. Então, um pouquinho do nosso material está aqui, mês de outubro. Cada encaminhamento tem dois planos de aula, e aqui a habilidade é de analisar informações apresentadas em gráficos, infográficos, tabelas. O aluno precisa, no eixo cognitivo SAEB, reconhecer e analisar. Quando ele analisa, ele está num eixo cognitivo mais avançado e ele identifica os mecanismos de referenciação pronominal. Lembra que eu falei com vocês, o lexical? Ele identifica, ele reconhece o pronome, entende que ele é usado para progressão textual. O campo de atuação artístico-literária, as práticas de estudo e pesquisa, porque usamos gráficos e usamos tirinhas no campo artístico-literário. Todo encaminhamento preparado, dialogando aqui a habilidade BNCC e SAEB para os nossos alunos do segundo, do quinto, do nono ano, e assim pensando na avaliação SAEB, conceituando a habilidade no diálogo BNCC e SAEB, professor que aqui desenvolve de maneira satisfatória as habilidades, trabalha todas elas quando são deficitárias, quando precisam ser retomadas, quando eu quero avançar. E temos aqui, inclusive, as dicas deixadas para cada um de vocês. De que maneira temos condições de avançar? De que maneira conseguimos evoluir, né? Como podemos trabalhar com o aluno? Então, aqui, por exemplo, no exemplificando, se eu vou trabalhar o gráfico com o aluno, bem encaminhado, professor no vocativo, falando, dialogando com você, professor. Explica aos alunos que aqui eu tenho uma tabela com os livros preferidos por parte dos alunos, quais são mais notáveis, quais são menos notáveis, e a partir da tabela, usando do cotidiano do aluno, as suas escolhas
nós montamos esse quantitativo e entendemos qual o livro mais preferido, qual o menos preferido, que eu posso usar com qualquer outro exemplo de sala de aula com o nosso aluno, do cotidiano do aluno. Então, reforçando aqui seu trabalho, habilidade, a tabela organiza dados. E esses dados, quando eles são explicitados em tabela, em linha, em coluna, ele facilita a leitura, ele ajuda na comparação de informações, quando nós precisamos mensurar, quantificar, tirar conclusões. E analisar a tabela é fundamental para compreender dados que aparecem em nosso cotidiano, na prova externa, na vida real. Falando no SAEB, colocando no cotidiano do aluno, colocando e fazendo sentido em seu convívio social. E aí tem dicas complementares, como, por exemplo, seu trabalho com a tabela, entregando diferentes tabelas, com diferentes gostos, diferentes prazeres, diferentes escolhas, e fazendo, construindo a tabela numa estratégia ativa. Pedir que os grupos, né, construam, por exemplo, diante de perguntas orais, construam tabelas. Solicitar que criem um gráfico simples. Isso é estratégia complementar. Utilizar dados do cotidiano do aluno que façam sentido, explorando essas devidas situações e dando exemplos visuais. Esse material está disponível, um encaminhamento conduz habilidades semanais. E se eu percebo que a habilidade não foi tão consolidada, eu vou retomar para que eu consiga avançar. Inclusive, temos dicas para que os alunos de inclusão sejam também inseridos no processo educacional, porque eles são de extrema importância. Se o aluno ainda não é alfabetizado, tem dificuldade, eu vou desenhar, por exemplo, pequenas capas ou ícones que representam o livro, aquilo que eu trabalhei oralmente na sala, ou usei explicitamente no quadro. Para os alunos que são de inclusão, manter uma tabela limpa, com os dados visíveis, evitar excesso de informação. Até as dicas para os alunos de inclusão é de extrema importância recomendar. Então, gente, pensando nas habilidades, trabalhando a habilidade em que o aluno reconhece, o aluno identifica, ou quem sabe o aluno precisa comparar, ele precisa avançar, juntando as habilidades, quando ele faz a leitura ou numa análise linguística e semiótica, toda essa organização de habilidades que nós temos na tabela, as estratégias que deixamos para vocês, não tem como deixar de evoluir, não tem como deixar de avançar. E aí fazemos a constatação final, que inclusive está no nosso material. Se eu constato que a habilidade precisa ser consolidada até um SAEP, é importante voltar de forma intencional durante a semana. Se eu trabalhei a H11, eu vou conduzir a leitura de gráficos, de infográficos, de tabela, orientando a observar os títulos, legendas, números, comparar dados, inclusive para extrair conclusões, mostrando sempre que a informação visual organiza e amplia a possibilidade de compreensão do texto. Eu percebo que há dificuldade na H21. Vou propor exercício de leitura com pronome, revisar o que é pronome, usar palavras que são sinônimos para que eu consiga dar progressão no texto, evitando repetição, dando fluidez, dando sequência, permitindo recuperar o referente com clareza. É trabalhando, então, a habilidade, é compreendendo o conteúdo, que temos, inclusive, itens de exemplo para trabalhar com os alunos. E, quando chega o final do mês, nós temos um simulado, trabalhando todas as habilidades, com itens análogos ao SAEB. E é com esse simulado que nós conseguimos perceber que essa habilidade ainda é deficitária. Isso é um pouquinho do nosso material, para você que já é assinante. Então, é com tudo isso, é pensando assim, é agindo dessa forma, são com essas estratégias que nós temos condição de continuar no avanço. Nós precisamos avançar e avançar com segurança, avançar firmes, com pés no chão, tendo certeza de que estamos no caminho certo e de que todos os alunos tiveram as habilidades consolidadas. É refletindo assim que nós transformamos dificuldades em potência, porque acreditar no recomeço é me dar força e coragem para progredir. Promova na sala um ambiente de confiança, onde erros eles são vistos como aprendizado. Erros não são feitos para inferiorizar, para dar ao aluno a maneira, infelizmente,
de deixar de acreditar em si próprio. Eu não posso deixar que meu aluno entre num processo de declínio de aprendizagem porque ele erra. É nesse erro que eu vou motivá-lo a entender que esse erro é aprendizado. Então, professores, vamos motivar as equipes, motivar os alunos, motivar toda a equipe docente, toda a unidade escolar, toda a comunidade nesse momento, para que nós tenhamos condição de superar os desafios com resiliência. É agindo assim, é pensando assim, que nós temos cada vez mais técnicas estratégicas para avançar. Por exemplo, se eu percebo que a habilidade de inferir informação implícita em textos é deficitária, como eu posso trabalhar? De novo, retomando. Eu apresento um personagem que está triste pela expressão fisionômica. Por que o personagem está triste? Mesmo sem estar escrito no texto, comece a dialogar. Por que que ele está triste? Ah, se eu percebo que a habilidade deficitária é inferir o sentido de palavras e expressões. Destaque a palavra no texto, por exemplo, exausto é uma frase. Pede para que ele explique naquele contexto o que que é exausto. Ele chegou exausto no fim da corrida. O que que é exausto? De acordo com o contexto. Ah, é a habilidade de identificar o mecanismo de progressão, o pronome. Volte, escreva a frase. Quem é ele no texto? Quem é ela no texto? Qual é o referente? Analisar o efeito de sentido decorrente do adjetivo, que é a classe gramatical que traz a caracterização do substantivo. Compara duas frases. O carro velho quebrou. O carro novo quebrou. Qual a diferença de sentido provocada pela palavra velho, pela palavra novo, que caracterizou o substantivo? É pensando assim, é retomando sempre que nós temos condição. Porque cada retomada é um degrau, lembra? Cada retomada é um degrau. E cada avanço, uma vitória. Cada retomada é um degrau. Cada avanço é uma vitória. Meu querido, minha querida, já caminhando para a conclusão, porque eu sei que se deixar eu falo demais, mas eu não quero ocupar tanto tempo. Eu quero que esse momento seja um momento formativo. Retomar habilidades deficitárias é fundamental. Para quê? Para avançar com segurança e qualidade. Estratégias práticas e reflexivas, elas fortalecem o ensino, fortalecem a aprendizagem. E acreditar no potencial do seu aluno é o segredo que nós, professores, temos para transformar desafios em oportunidades. E essas oportunidades são oportunidades de evolução. Cada retomada é um degrau, lembra? Grave isso. Cada retomada é um degrau. E esse é um degrau de avanço. Essas são as conclusões de tudo que dialogamos, tudo que falamos nesse encontro. Você que verá posteriormente, você que viu hoje, fixe os principais conceitos. Nós estamos na reta final. É um trabalho árduo, um trabalho conjunto, e nós estamos juntos porque nós somos uma equipe potente demais. E é pensando justamente nisso que nós desejamos sucesso a todos, todos na prova. Que cada habilidade trabalhada brilhe e brilhe muito na hora certa. Nós estamos prontíssimos, nós estamos confiantes. Respire fundo, respire, Saeb, tenha sucesso, Saeb. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pela participação de todos vocês. Muito obrigada, porque nós fizemos cada instante juntos um momento de crescimento, mesmo distantes e remotamente, mas cada encontro foi único e prazeroso demais. Pois bem, desejamos sucesso a todos. Como eu disse, reforço. Cada habilidade ela precisa ser retomada, porque cada retomada é um avanço no degrau evolutivo. E cada habilidade, reforço que ela brilhe na hora certa. Um grande abraço a todos vocês. Nossos principais canais, para você que tem dúvida, para você que quer falar com a comunidade Saeb Digital, estão aqui nossos principais canais, nossos principais acessos. Entre em contato com o suporte. Você tem à disposição esse material que fica disponível para vocês. Você pode usar posteriormente, pode usar de tudo que está disponível no slide, fazer uma formação, usar da videoaula, da live, para usar
no momento certo, na hora certa, e indo, né? É claro, é sempre pensando, nós estamos no caminho final. No caminho final. Então, é retomada de tudo que fizemos até aqui e estrategicamente, retomando e avançando, retomando e avançando, porque avançando, nós estamos no caminho certo. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada por cada instante que compartilhamos muitas experiências. Que tenhamos sucesso, porque estamos prontíssimos. Grave isso. Um grande abraço a todos. Confiança em Deus, confiança no potencial, confiança no trabalho de vocês, porque estamos prontos e vocês são essenciais nesse momento para despertar a confiança dos alunos. Um grande abraço a todos. Fica à disposição os nossos principais canais da comunidade, da família Saeb Digital, que é a sua família. Meu principal contato, a Senira Nogueira, estamos à disposição de vocês. Sucesso na avaliação. Isso já está certo. Boa noite e você que verá posteriormente. Receba o nosso abraço.